Fala galera, beleza? Beleza? Que bom te ter por aqui novamente. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Uma entrevista muito doida e que traz muitos conhecimentos. E o que eu achei desse livro você vai saber já já. Mas antes, curte, comenta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse canal e vamos falar sobre o livro. Vem comigo nessa. Então, galera, olha, hoje a gente vai falar sobre esse livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, um livro bastante antigo, de 1938, já foi um dos livros mais vendidos aí nos últimos anos. Ele tem mais de 100 milhões de cópias vendidas. Esse aqui é um livro que tem um prefácio de introdução do Thiago Nigro, muito legal, gostei muito desse livro. E eu vou fazer hoje esse vídeo de forma um pouquinho diferente. Eu quero ler alguns trechos com vocês. No final eu falo se eu gostei ou não do livro, beleza? Para começar, Napoleão Hill, que escreveu o livro, ele entrevistou 500 pessoas da época dele, as pessoas mais bem-sucedidas que teve. E desde lá para cá ele entrevistou realmente as pessoas mais bem-sucedidas do mundo até hoje. Então ele entrevistou Dale Carnegie, ele entrevistou Henry Ford, enfim, várias personalidades aí que a gente sabe. Thomas Edison, várias pessoas que foram muito importantes para o desenvolvimento do que a gente tem hoje. E entrevistou mais de 25 mil pessoas que, do ponto de vista, não tinham sucesso, eram fracassados. Depois ele passou por um longo período ali, quando teve aqueles problemas, de 29, que o mundo inteiro ficou com receio, com medo, do que estava para acontecer na economia global, e ele passou por isso, passou por uma grande crise também existencial, até que ele resolveu escrever esse livro e teve aí uma entrevista com o próprio diabo, para quem assim acredita. Tem muitos ensinamentos esse livro. É um livro que fala as perguntas que às vezes a gente gostaria de fazer com umas respostas lógicas e eloquentes. Então, assim como eu falei que esse seria um vídeo um pouquinho diferente, eu queria ler com vocês algumas partes. Mas antes, deixa eu contar. Nessa lógica de perguntas e respostas que o livro traz, o autor, o Napoleão Hill, pergunta para o diabo o que faz as pessoas, como que o diabo consegue pegar as pessoas. O diabo dá É ruim ficar falando essa palavra, diabo, A gente tem uma certa concepção disso, que é algo ruim. E é mesmo, assim, tipo de energia. Mas o diabo fala assim pra ele que ele domina 98% das pessoas na Terra. Olha esse número, 98%. E aí, então, nessa sequência, o autor pergunta pra ele como que ele consegue dominar tantas pessoas assim no mundo? Ele diz que ele consegue dominar através do medo. Existem alguns medos principais que ele consegue dominar as pessoas. Então ele diz assim que o medo é a preocupação de algo que vai acontecer. Ou seja, é o uso da imaginação de forma errada. Ou seja, nós estamos imaginando que algo de muito ruim vai acontecer, sendo que não aconteceu ainda. Ele usa dessa artimanha para alienar as pessoas e trazer para o seu lado, para tornar essas pessoas tristes, sem vida nessa passagem aqui na Terra, sendo que essa é a função dele. E aí ele cita aí os 7 principais medos que a gente tem. Então, o primeiro e o último desses 7 são aqueles que ele considera os que teriam maior sucesso para influenciar essas pessoas para o mal. O primeiro é o medo da pobreza e o último é o medo da morte. E a gente tem nesse intervalo aí os outros 5, que é o medo da crítica. Todo mundo que se propõe a fazer algo, às vezes deixa de fazer algo importante na vida porque ele está sempre preocupado com as críticas que ele vai receber, daquilo que as pessoas se propõem a fazer. Antes de continuar, deixa eu abrir um adendo aqui. Depois eu falo sobre isso, vou continuar nos medos. Então, o primeiro é o medo da pobreza, o segundo é o medo da crítica, o terceiro é o medo de perder alguém que se ama muito. Esse também é um medo muito complicado. Depois a gente tem o medo da saúde, ou seja, de perder a saúde, isso também é um grande medo. O medo da velhice também, a gente tem medo de ficar velho.
E outro medo que o diabo pega as pessoas, ou seja, é então o medo da morte. Então a gente tem aí os 7 medos que as pessoas mais caem nas artimanhas do diabo. Então, o diabo, ele acha que as pessoas, ele acha não, né? É o que acontece, esses medos travam as pessoas em progredir na vida. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, fiquei pensando sobre isso. Como o medo da pobreza, sabe, não só da pobreza de dinheiro também, mas a pobreza de espírito leva tantas pessoas para o mal, sabe? Geralmente quando a pessoa está muito fodida, pode falar palavrão aqui, mas quando a pessoa está muito perdida financeiramente na vida, é a pior coisa que existe, porque a pessoa acaba se perdendo. As preocupações, ou seja, as preocupações dela, começam a girar em torno daquilo e a pessoa não faz mais nada da vida. Então, é nessa hora que a pessoa se aliena e começa a fazer coisas erradas. Então, partindo desse pressuposto, o Napoleão Hill faz algumas perguntas de como as pessoas podem sair desse círculo vicioso e sair dessas armadilhas, né, essas armadilhas ruins que o diabo coloca para prender a gente, e então fazer parte desses 2% de pessoas que são pessoas de sucesso no que diz respeito, que são pessoas de Deus e que o diabo coloca no livro como força superior. E quais são esses passos? A gente tem aí 6 passos importantes, que é o que eu gostaria muito de frisar e que você colocasse na sua cabeça, que de verdade isso muda a vida das pessoas. Então, voltando, eu falei 6, mas são 7 ações que a gente pode tomar na vida para nos tornar pessoas de sucesso e fazer assim que as armadilhas do diabo não peguem a gente. Então, o que acontece é que o autor pergunta pro diabo o que o ser humano pode fazer para sair dessas artimanhas que ele coloca, né, que ele tem para fisgar essas pessoas para o mal. E o próprio diabo dá as respostas, porque ninguém melhor do que ele para saber o que a gente deve fazer. O primeiro deles, desses 7 princípios, é aquilo que eu já falei diversas vezes aqui nesse mesmo canal. Ou seja, a primeira coisa, ter um propósito. Todas as pessoas que têm um propósito de vida, sabem aonde quer chegar, não fazem parte desse círculo de 98% da população que faz mal, assim. Pelo contrário, essas pessoas são pessoas que, sabe, fazem outras pessoas progredirem, porque elas têm um propósito maior na vida, têm um porquê acordar cedo todos os dias. O segundo talvez o que eu mais gosto de todos os 7 que eu vou falar aqui, é aquilo que eu falo sempre, que é conhecer a si mesmo. O diabo fala, né, num dos trechos do livro, que o que mais ele teme é que quanto mais pessoas conhecem a si mesmo, mais as pessoas correm dele. Porque quando a pessoa se conhece, ela sabe, né, o que é bom e o que não é. E olha, não foi só o diabo que disse isso, não. Tantas pessoas vieram antes dele e falaram sobre isso, né? Madre Teresa, Jesus Cristo disse, né? Conheça-te a ti mesmo e ganharás o reino dos céus. O terceiro também, muito importante, aprender com as adversidades. Ou seja, no momento que for preciso, recalcular a rota, fazer de novo. Dia desses, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Eu me preparei para um projeto muito bonito. Eu venho pensando nesse projeto há muito tempo, sabe? Que é um projeto de ter um canal diferente. E para isso teve uma empresa que se propôs a colaborar financeiramente nesse projeto. E quando eu organizei tudo, nossa, com um banho de água fria, a empresa falou que não faria mais parte. Nossa, aquilo me deixou decepcionado. Precisei de uns 2 dias para me recuperar desse golpe da vida e bola pra frente, sabe? Readaptei, olha, não vamos dar chance pro diabo não, vamos partir pra próxima e seguir, a vida é assim mesmo. E as coisas dão certo, o que a gente não pode é parar. Alguém um dia me disse que o sucesso está a um passo de onde você desiste parar. E realmente eu continuei, as coisas deram certo, estão dando certo, então faz todo sentido. O quarto é algo muito importante, falei sobre isso hoje, numa das reuniões que eu tive. É o ambiente. Qual que é o ambiente que você quer para a sua vida? Isso tem total sentido. Se você está num ambiente de mentiras, de coisas erradas, de drogas, de álcool, sabe?
de coisas que a gente não deve, é claro que isso vai te levar para o buraco. Ao mesmo tempo que se você está num ambiente onde as pessoas falam de prosperidade, de crescimento, você vai crescer e vai prosperar. Existe um livro muito legal, um livro que eu adoro, eu deixo aqui a indicação dele, que é assim: você é a soma das 5 pessoas que você convive. E é isso. Então toma muito cuidado com o ambiente que você vive, com as pessoas que você convive, porque isso tem total influência sobre você. O quinto, muito importante também, é a ação que o tempo tem sobre tudo. Existe uma linha muito tênue, principalmente entre essa nova geração que está vindo, que quer tudo de última hora. A gente precisa aprender a entender e a respeitar o tempo de todas as coisas. Tudo tem o seu tempo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser passivo e esperar as coisas de mão beijada, não. Pelo contrário, a gente tem que entender que o tempo passa e que a gente precisa fazer o nosso papel diante do tempo e que as coisas vão acontecer. Sexto, e tão importante, né, quanto todos os outros, é a harmonia. Esse é um princípio muito importante na vida de qualquer pessoa. A harmonia é aquilo que você tem com o outro, sabe, o cuidado que você tem de tratar com o outro, com a vida, com as coisas que você tem. É viver num ambiente harmônico, é ser uma pessoa harmoniosa, querer o bem das outras pessoas. Olha, minha mãe costuma dizer que pessoas do bem atraem coisas do bem. E é realmente isso é viver em harmonia. Por último, então, segundo o autor, o 7º princípio e um dos mais importantes de todos é cautela. Cautela em tudo que você for fazer na vida. Cautela nos negócios, analisar tudo com clareza, com evidências, com números. Cautela na hora de escolher os amigos que você quer ter por perto, né? Que tipo de pessoa você quer ter por perto. Cautela na hora de escolher a pessoa com quem você vai conviver aí, né, por muito tempo, seja seu esposo, sua esposa, enfim. Cautela com o trabalho que você vai escolher. Cautela com tudo. Esse é um dos mais importantes preceitos. E agora eu vou te dar um que o autor fala durante todo o livro e que eu acho que talvez seja algo muito, muito importante, que é o poder do pensamento positivo. O autor, né, segundo o diabo, o que mais pega as pessoas são pessoas negativas. Essas pessoas estão, sabe, fadadas a viver esse 98% de pessoas que está ali abraçada com o diabo, como ele diz. Então toma muito, muito cuidado. O pensamento te leva, a gente pensa, fala e faz. Então o poder que o pensamento tem sobre todas as pessoas é algo inimaginável, sabe? Está além da nossa consciência. Tudo aquilo que a gente pensa, que pensa de coração, acredite, vai acontecer. Não tem outra forma. Essa é a grande lei da natureza. Todos os livros que eu já li de autoconhecimento, que fala sobre espiritualidade, diz isso, que o poder do pensamento é o que te leva aonde você quer chegar. Se você pensa coisas boas vão acontecer. Se você pensa coisas ruins vão acontecer. Mas como eu disse, para finalizar esse vídeo eu quero ler 3 pequenos trechos com vocês, só para dar uma aluçadinha e para que você possa ler o livro. Então, para finalizar esse vídeo, eu falei que seria um vídeo diferente, eu quero ler com vocês 3 tópicos importantes e que eu gostei muito. Então vamos lá. O autor pergunta para o diabo: quem são os seus maiores inimigos na Terra? Então o diabo responde: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são os meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas, Abraham Lincoln e você também que está me fazendo nenhum bem, não seja o autor que está fazendo esse livro. Olha essas pessoas, mais na frente ele fala sobre isso também. Então são pessoas que influenciam as pessoas a pensar por si mesmo, né? Então a gente tem aí Buda, Cristo, esses grandes pensadores são os maiores inimigos do diabo. O segundo trecho que eu gostei muito, ele tem uma resposta muito direta do diabo, muito. Aí o autor pergunta, em outras palavras, você controla as pessoas fazendo com que os pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosas para elas? Isso está correto? Essa é a ideia, exatamente. Ou seja, o que o diabo faz é te controlar para que você tenha pensamento. Na verdade, o que o diabo faz é com os seus pensamentos negativos ele te controla. Ou seja, com o medo que você está aí gerando o tempo todo, é o que ele vai te controlar. Né? Aquilo que eu falei no início do livro,
que é a gente usar a nossa capacidade de pensamento, de criação para o mal, para o medo. Então, o terceiro trecho que eu queria ler com vocês é um trecho muito legal, que fala sobre fracasso. O autor pergunta assim: o fracasso, em algum momento, é um benefício para o homem? E aí o diabo responde: sim. Na verdade, aprender com a adversidade é o terceiro dos 7 princípios. Mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas, que uso para controlar os seres humanos. Mano, essa parte aqui é incrível, porque acontece com todo mundo. É claro que num contexto, quando você vai ler o livro, você vai ver que o autor ele faz vários questionamentos sobre os fracassos que as pessoas têm ao longo da vida. E o diabo fala que pega a grande maioria das pessoas por isso, porque as pessoas fracassam e se tornam fracassadas. E aí que mora o perigo. Fracassar não tem problema, a gente fracassa mesmo. Sabe? Quando a gente se propõe a fazer algo e pode dar errado e dá errado. As pessoas espertas, sabe? As pessoas de Deus, como ele coloca, são aquelas pessoas que pegam esses fracassos, entendem, sabe? Melhora o projeto e segue melhor. E a cada passo você vai melhorando, evoluindo e crescendo. Não dá para desistir no meio do caminho, não pode desistir. É aí que o mal te pega. Sempre que você fizer alguma coisa errada, que algo ruim aconteceu, que você fala: nossa, eu fracassei nisso. Junta seus pedaços, sabe? Junta o que você tem, junta o seu coração, refaz, transforma e segue. Porque as pessoas que seguem, que não tem medo do fracasso, sabe? Que não tem esse medo de ficar com medo do julgamento das pessoas por ter fracassado, essas pessoas que pegam isso, esse crescimento todo e seguem, faz o diabo correr delas assim, rios, litros, e essas pessoas se tornam muito, muito próximas. Então era isso. Esse era o livro que eu queria falar com vocês. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse estilo diferente, né? Onde a gente leu um pouquinho junto aqui. Eu gostei do livro. Eu vi que tem vários fóruns de pessoas que não gostaram, que acharam. Eu vi até um fórum que alguém falando assim: nossa, mas eu achei que o diabo acabou com o autor, que não tem nada a ver. Outros eu já vi falando que o autor realmente foi lá e acabou com o diabo, enfim. Eu gostei. Eu acho que tudo é a forma como você lê, pega o aprendizado e coloca em prática na sua vida. Assim como no livro, assim como em qualquer outra área da vida, é muito importante que a gente tenha um olhar crítico sobre esses ensinamentos que a gente vai aprendendo. Aprendi muito com esse livro, espero que você goste. E para quem lê, depois deixa aqui embaixo nos comentários o que achou. Para quem leu, deixa aqui embaixo nos comentários. E para finalizar, curte, comenta e compartilha, não te custa nada para mim. Nossa, faz uma diferença danada. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Beijo!